Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar uma mensagem no coração dos irmãos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 ao 5. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O que é um milagre? Muitas pessoas questionam acerca de milagre, e nós vimos que milagre é algo que foge do natural. Milagre é um acontecimento fora do comum, é algo extraordinário, inexplicável pelas leis naturais. E muitos estudiosos, cientistas, se tornam negacionistas concernente a este assunto, concernentes a milagre. Querem ajudar a Deus em seus milagres. E quem de nós nunca viu alguém querer dar uma forcinha na palavra quando se trata de milagre? Para cada milagre que nós vemos citado nas Escrituras, esses estudiosos, esses cientistas, esses experts querem ter uma explicação científica dentro da força da natureza, dentro do cosmos, dentro do estudo do homem. Mas a Bíblia diz, em Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Salmo 62:11 diz: uma coisa disse a Deus, duas vezes a ouvi, que todo o poder pertence a Deus. Então nós vimos que eles não creem, por isso não invocam. Também não creram porque o Deus que eles ouvem falar não é a verdade. E como também ouvirão se não há quem pregue essa verdade? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 14: como, pois, invocarão aquele a quais eles não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvir se não há quem pregue? Então nós vimos que, na realidade, essas pessoas não creram e não creem porque não conhecem a verdade, não conhecem o verdadeiro Deus. Mas a Bíblia diz que todo o poder está em Deus. O remédio, ele não pode trazer a cura, ele é simplesmente um paliativo, porque é Deus quem cura, ele é a cura. O médico não pode curar, ele pode operar, fazer a cirurgia, cortar, costurar os tecidos, mas é Deus quem faz a reconstrução destes tecidos. O homem, por ele só, ele não pode andar, correr, pensar, agir, falar, comer, se assim Deus não permitir. Mas a vida e a morte está em seu poder, e ele é a vida. Quando se tem uma promessa, ele a cumpre. Nós vemos que na Bíblia Sagrada, a Bíblia nos mostra que Elias, um profeta usado por Deus,
um homem que tinha crédito com Deus nos céus. O Senhor fala com ele para falar a Acabe. Deus usa a boca do profeta em um encontro com Acabe. Este mesmo rei Acabe, um homem terrível, um homem que estabeleceu o culto a Baal, a Astarote. E acreditava-se que esse Deus, ele era o Deus da fertilidade, o Deus das plantações, o Deus da colheita, o Deus da natureza, o Deus que trazia todo o alimento para eles e muitas coisas mais. Mas a Bíblia diz que não há outro Deus a não ser o nosso Senhor, a não ser o Deus Todo-Poderoso. E o homem insiste em buscar em coisas que são mentiras, que são erradas, e o Senhor não aceita esse tipo de coisa. Acabe, a Bíblia diz que este rei de Samaria, um rei do Reino Norte, ele estabeleceu o culto a Baal. E por sua vez, estes cultos eram cultos horríveis, matava-se crianças e muitas coisas terríveis se fazia ali para se oferecer a esse pseudo-deus. E eles acreditavam que era ele que podia fazer toda a fertilidade da terra e tudo mais. Então, a Bíblia diz que Elias olha para aquele homem, para aquele rei, e Elias fala para ele que ficaria 3 anos e meio sem cair nem mesmo orvalho na terra, segundo a vontade do profeta. Isto é que é ter crédito com Deus. Ele disse: segundo a minha vontade, não vai chover, nem orvalho cairá, só quando ele orasse novamente. Mas depois, assim que ele termina de passar essa profecia a Acabe, Deus fala com Elias: sai daqui, Elias, vá se esconder agora. Você deve ir ao ribeiro de Querite. E no versículo 2, 3 e 4, no qual nós lemos que a voz do Senhor veio a Elias: vai-te daqui, vira para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E você vai se esconder ali neste período da seca. E você vai ficar ali. A Bíblia diz que Elias ouve a voz de Deus. Ele se esconde ali em um tempo de seca, em um tempo em que ele mesmo disse que não haveria chuva e nem orvalho na terra. Mas Elias saiu dali, e ele não saiu da presença de Deus com uma mão vazia. Ele saiu dali da presença do Senhor com uma promessa em que Deus iria cuidar dele ali no lugar em que ele estivesse, mesmo num tempo de seca. E a Bíblia diz que Elias obedeceu à voz de Deus. No versículo 5 diz: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, a Bíblia diz que Elias saiu daquele lugar, carregando uma promessa do Senhor, que ele não passaria necessidade ali se escondendo. E a Bíblia nos diz que o Senhor ordenou aos corvos que fosse levar carne e pão para Elias. Elias poderia estar pensando ali de onde viria o alimento para ele, visto que ele estava se escondendo. Deus poderia dizer para Elias: eu estou mandando a sua mãe, ou o seu pai, ou um dos seus irmãos, um dos seus parentes, levar comida para você. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele mandou os corvos levar comidas para Elias. Ele é o nosso sustentador. Assim tem sido também com aqueles que amam a Deus, porque o alimento veio de onde ele não esperava. Porque se Elias estava ali escondido, de onde viria o alimento para ele?
Elias talvez poderia pensar: de onde Deus vai mandar esse alimento? Será que Deus vai mandar um maná do céu? Será que Deus vai mandar no vento? Ou um peixe na água? Não, porque aquele ribeiro também não tinha peixes, era um simples ribeiro. Agora, ele confiou no Senhor, e Deus mandou para ele de um lugar e de uma maneira em que ele nunca esperava que viesse. A Bíblia diz que os corvos vinham e traziam carne pela manhã e pão, e à tarde traziam novamente carne e pão para Elias. Irmão, eu quero te dizer que Deus não precisa de lugar para poder abençoar a sua vida. Mas no lugar que Ele mandar vocês ir, no lugar que Ele ordenar que você vá, porque ali Ele vai te abençoar. Não precisa você sair do lugar em que você está. Se Deus diz que Ele vai te abençoar ali, Ele vai te abençoar assim. Muitas vezes nós esperamos a provisão do Senhor na mão dos nossos irmãos, da mão dos nossos parentes. E quantas vezes nós estamos escondidos e não queremos ver pessoas e não queremos ver ninguém, somente a voz de Deus. E de repente Deus manda um alimento, Deus manda a provisão bater na tua porta de uma pessoa que você nunca esperou. Deus ordenou a elas, porque Deus também quer abençoar essas pessoas. E elas ouviram a voz de Deus como o corvo e trouxe para você o alimento. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem sido o nosso sustentador. Ele falou com Elias e ele sustentou. Ele falou que iria mandar e ele mandou. Deus usou Elias naquele lugar. Elias falou que Deus mandou, obedeceu a voz de Deus e ele confiou em Deus naquilo em que ele tinha dito. Agora, assim tem sido também durante todos os anos e não por menos nesses anos que nós estamos vivendo. Assim tem sido com os seus verdadeiros profetas nos dias de hoje também. Falam o que Deus manda, mas pode esperar que vão se levantar contra você. Eles vão se levantar, mas eu digo a você hoje que não precisa você ter medo. Eu digo a você hoje que no lugar que Deus te colocou, no lugar que Deus colocou você, Ele irá te sustentar. E no mesmo lugar aonde Ele mandou você se esconder, que Ele iria tratar de você, não tem homem na terra, não tem demônios, não tem reis, não tem prefeitos, presidentes, homens maus, inimigos que possam buscar e lutar contra a tua vida. Ninguém pode fazer mal a você se Deus está no controle da tua vida. Ninguém pode tocar na tua vida se Ele está no controle da sua vida. Agora sim, a Bíblia Sagrada nos diz no versículo 7, o ribeiro se secou, mas Deus manda ele se levantar e ir a Zarefate, pois já havia ordenado a uma viúva que o sustentasse. Veja que Deus, Ele disse ordenado. No versículo 4, Ele ordenou aos corvos. No versículo 9, Ele ordenou à viúva, ou seja, não precisa se preocupar. Deus está ordenando alguém para te sustentar, para te guardar, te sustentar e levar o alimento para você, se você estiver vivendo uma vida fiel com Deus. Se você estiver vivendo uma vida na direção do Senhor, a provisão baterá na sua porta. Aquele problema que você não consegue resolver, a solução baterá na sua porta. E eu quero te dizer, virá de onde você menos espera, das pessoas que menos você espera. O Senhor está mandando a provisão para você. Deus está usando corvos para te abençoar. E essas bênçãos vão vir ricas para a sua vida. Bênçãos de provisão. Bênçãos materiais e espirituais. No versículo 14,
A Bíblia nos mostra que esta viúva, a qual o Senhor disse que abençoaria a vida de Elias, que o sustentaria, no versículo 14 diz que o Senhor abençoou ela. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Veja que a mesma maneira que ela abençoou o profeta, que ela ouviu a voz de Deus para abençoar o profeta, Deus fez render o azeite na botija. E enquanto houve um período de seca ali, o azeite não se secou. E eu quero te dizer, num período difícil, num período de escassez, num período de dificuldade, Deus está cuidando de você. Deus é quem é o seu patrocinador. Deus é quem é o nosso sustentador. Pelas nossas forças total, sequer queremos mover um passo, mas confiando em Deus, permanecendo firme na palavra, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos sustentar nessa obra. Querite, no original, significa, em hebraico, um corte, uma separação. Era uma torrente, um riacho de inverno que um dia também se secou naquele lugar. Mas essa torrente, ela caiu em um rio, que logo após se desembocou no mar. Isto significa o Espírito Santo, uma separação, uma torrente de águas. Em João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo tem um povo nesta terra, guardado por ele, a qual ele faz uma separação, um corte, e de um riacho que faz se tornar dentro desta pessoa, ele não faz secar, mas do seu interior fluirão rios de água viva. Querite aqui significa que o Espírito Santo é quem está nos separando, porque Elias estava ali em Querite, uma separação, um corte de água, uma torrente de água, e nós também estamos no tempo de hoje, numa torrente de água, num corte, numa separação das coisas do mundo, para provar as coisas de Deus. A Bíblia diz em Amós capítulo 8, versículo 12, que chegará um tempo que os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não será possível encontrar. Mas a Bíblia nos diz que para a noiva, para os selados, Deus tem um ribeiro de Querite, onde as águas não secam, onde não é preciso de luz, porque Ele, o Cordeiro, é a própria luz. E ali estarão guardados e sustentados pelo mesmo Deus. Mas para isso é preciso se arrepender. Mas para isso é preciso se humilhar. Mas para isso é preciso receber o Senhor Jesus em seu coração, como o único e suficiente Salvador da tua vida, e entregar a sua vida a Ele. E uma vez que você entregar a sua vida a Jesus, você provará em ficar habitando junto a esse ribeiro. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem uma grande obra a realizar na sua vida. Mas é preciso arrependimento. É preciso perdão. É preciso renúncia. E nesta tarde eu quero te dizer, se você quer receber ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que possa entrar na cidade pelas portas,
Eu quero te dizer, arrependa-se, se humilhe, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Se você quer receber neste momento o Senhor Jesus na tua vida como o único e suficiente Salvador, ore comigo essas palavras. Senhor Jesus, ouvi a tua voz, a tua palavra e guardei no meu coração. Jesus, eu creio que sou pecador. Creio que necessito de perdão, do seu perdão, que eu necessito do teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz. Então eu digo ao Senhor que com o meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me perdoa, Jesus, e me dê a salvação para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Senhor Jesus, toma cada vida em tuas mãos, toma cada lar, cada pessoa que ouviu essa palavra. Traga, meu Deus, a provisão, traga o sustento para aqueles, Senhor, que fazem a tua vontade. E neste momento de crise, de pandemia, com esse vírus assolando a nação e o mundo, muitos estão parados, muitos pais de famílias estão, Senhor, sem emprego, estão sem o alimento dentro de casa, sem o dinheiro para pagar uma conta de água, de luz, uma dívida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor tem feito na minha vida, te peço que o Senhor venha abençoar a cada um desses irmãos que faz parte da noiva, a cada um desses escolhidos, selados pelo Senhor, a cada um desses, Senhor, que recebeu o Senhor agora na tua vida como o suficiente Salvador. Oh, meu Deus, escreve o nome deles no livro da vida. E eu te peço, meu Deus, traga a provisão, traga o alimento, traga o sustento, meu Deus, em tempos de crise, para cada vida, para cada pai de família, para cada mãe de família, para este que está necessitado, para esses que estão necessitando de uma cura, de um milagre. Ó Deus, nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos que Tu pode fazer todas as coisas. Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Então, meu Deus, faça, Senhor, acontecer na casa, no lar, na vida de cada uma dessas pessoas que estão me assistindo agora e ouvindo essa mensagem. Que a Tua palavra possa ser impregnada no coração de cada um e que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Não se preocupe, porque este vento que você está enfrentando vai passar. Essa luta e essa prova é Deus que está te provando. Aguente mais um pouquinho. Se firme no Senhor mais um pouquinho. Ore mais um pouquinho. Jejue mais um pouquinho. Clame mais um pouquinho. Chore mais um pouquinho, se assim for preciso. E Ele trará a resposta para você. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron Florescendo Vidas. Uma família para abençoar a sua família. Fique com Deus. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.